Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que está em pé e trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no Evangelho qual escreveu Lucas, no capítulo 13, Lucas 13. Enquanto os amados procuram o texto, queremos a vez mais manifestar a nossa alegria, o prazer, o nosso contentamento de poder estar com os irmãos, uma vez mais, retornando a essa casa, para juntos estarmos como família celebrando o Senhor. Agradecido a acolhida dos nossos irmãos de Catanduvas, através dessa amada família, vosso pastor, nosso amigo, pastor Jeremias, Deus abençoe, meu amigo, obrigado, bem como também Mansona e toda a sua casa. Agradecido a Deus por esse tempo de comunhão. Essa tarde eu pude explorar um pouco mais o pastor de vocês aí. Aproveitei para sentar nos pés do Gamaliel Jeremias, né? Foi bom demais, obrigado pelo tempo de comunhão que tivemos. É sempre bom poder conversar com amigo, a gente avaliar as coisas de Deus, da família, da obra de Deus. Deus continue vos abençoando. Quem encontrou o texto de Lucas 13, versículo 6, diga encontrei. Se alguém não encontrou, diga ajuda-me. É bem fácil, né? Acho que todos acharam. Lucas 13, versículo 6 ao versículo 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro, ou ao jardineiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo-lhe o jardineiro, disse-lhe: Senhor, deixa aí este ano, até que eu escave em redor, eu a esterique, e se der fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. Amém? Assente-se, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Uma alegria poder estar com os obreiros, revê-los, Deus continue abençoando. Obrigado pela atenção, sempre um prazer voltar a Catanduvas, também rever Felipe, Deus abençoe, um prazer, esse soldado combatente, que Deus continue guardando e abençoando o seu trabalho. Queridos, eu quero aproveitar esse momento e continuar trabalhando um pouco dessa temática família. E eu quero trabalhar dentro desse texto um aspecto da importância de nós cultivarmos relacionamentos. Esse culto teve como abertura um texto de um salmo lindo, eu gosto demais do Salmo 128. E ele faz um paralelo, uma comparação, usa de uma figura de linguagem, comparando a mulher e os filhos, literalmente como algo frutífero dentro da casa. Olhando para esse texto de Lucas, eu quero falar alguma coisa com você nesse aspecto, como nós devemos cuidar do nosso jardim, da nossa casa, da nossa família, do nosso relacionamento. É interessante observar que Jesus, ele se utilizava desse recurso parabólico em muitos momentos, e ele o fazia para trazer verdades estabelecidas, revelações, que quem lhe ouvia ficava admirado da maneira como ele ensinava. E quando nós olhamos as parábolas, nós vimos que elas sempre trazem em si uma verdade intrínseca. E quando eu olho o contexto dessa parábola, ela nos dá a ideia clara de que a nação de Israel, ela não estava mais produzindo conforme aquilo que havia se esperado dela, e ela deveria dar lugar a quem de fato viesse a produzir. Dito isto e observado esse aspecto da parábola, e deixando aqui o contexto histórico desse texto, eu quero fazer um paralelo, uma comparação entre esse jardim, esse pomar, mais especificamente esta figueira, com o cuidado que nós devemos ter para com a nossa casa, para com a nossa família, para com o nosso lar. É interessante observar que todo jardim, todo pomar,
oriental, que de fato se prezasse, ela teria pelo menos 3 plantas significantes. Ela deveria ter uma figueira, uma videira e uma oliveira. Nós estamos celebrando nessa noite algo significante, a ceia do Senhor. E nós fizemos em memória aquilo que o Senhor fez, se derramando de maneira extraordinária e poderosa, completo amor e entrega sacrificial a nós. E ele simboliza isso através do fruto da vide. Está aqui, aquilo que nós vamos celebrar, o vinho. Mas quando nós olhamos esse aspecto no Oriente, nós vimos que a história vai dizer que todo homem do Oriente, ele possuía essas plantas, ele era considerado um homem próspero, ele era considerado um homem abençoado, ele era literalmente considerado um homem enriquecido. Era uma família que tinha perspectiva, o homem que tinha no seu pomar, no seu jardim, na sua propriedade, essas 3 plantas, era uma família que literalmente estava de uma esperança sustentável. Ela literalmente iria produzir algo sobrenatural que daria a condição da família se estabelecer. Isso é visto em todo o Antigo Testamento e também no Novo. Dentro do contexto agrícola que é comum em Israel, era comum os judeus plantarem em meio às videiras que produzem uva, eles plantarem também, querido, de maneira muito clara, figueiras. É o que o texto está revelando. Figueiras produz figos, videira produz uvas. E quando você percebe isso, tanto a figueira quanto a oliveira também, e ainda mais a videira, são plantas destacadas no texto bíblico. Quando você percebe isso, somente a figueira em si mesmo, que eu quero trabalhar, ela é mencionada mais de 50 textos, de maneira clara, fora os seus correlatos. A figueira, quando você pesquisa a respeito dela, você descobre que ela é nativa do oeste da Ásia. E literalmente encontra-se no Egito, encontra-se em Israel e também encontrada ainda na Síria. Quando você observava a proporção, o tamanho, o aspecto dela, era interessante. Um tronco de uma árvore como essa poderia chegar até 9 metros de altura. O seu tronco até 60 centímetros de diâmetro, quando ela era muito forte, muito resistente. As suas folhas, por exemplo, chegariam até 20 centímetros uma folha, e elas eram utilizadas, e ainda são no Oriente Médio, para cobrir os frutos que ela mesma produz. Quem não lembra da história de Adão e Eva? Que Adão colheu frutas e costurou e fez roupa para si, quando descobriram que estavam nu depois de terem pecado. Mas o que eu quero destacar é que a figueira era apreciada por algumas características, e é nesse meio que eu quero fazer uma correlação com a família, identificando algumas coisas importantes para entendermos nesse presente tempo, esse contexto que nós estamos vivendo, a sociedade desafiadora no contexto família. E a primeira coisa que nós aprendemos é que a figueira era apreciada por uma característica notável. E a primeira característica é que ela é muito resistente. A figueira, querido, ela, além de ter uma longevidade extraordinária, ela é muito resistente. E foi Deus que a fez assim. Foi Deus que criou assim. Foi Deus que produziu ela assim, com essa capacidade extraordinária. Quando eu penso nisso e eu começo a entender que da mesma maneira, aplicando para o contexto da família, eu começo a ver que Deus, na mesma semelhança, estabeleceu família, casamento, relacionamento, literalmente com uma característica forte para resistir às intempéries da vida. Casamento e família não é um expediente humano, de maneira nenhuma. Não é um expediente terreno, mas é divino. E por isso tem essa característica. Ela existe, como falamos ontem ainda, antes de propriamente dizer a própria humanidade ser estabelecida, Deus já havia criado. Ela existe antes do governo, ela existe antes do papel, ela existe antes próprio da igreja. Foi Deus que criou a família de maneira extraordinária. Quando eu olho isso, eu fico maravilhado, porque muita gente, em todos os tempos e era, tem tentado destruir, desconstruir a família. Há uma resistência ainda nesse tempo para literalmente
destruir, desmontar, desqualificar a nossa casa, a nossa família. E nós temos duas bases que sustentam a humanidade ainda nesse tempo: é família e igreja. Eu digo família primeiramente porque a igreja se sustenta através das famílias. E nós precisamos entender que a nossa sociedade ainda está de pé, porque existem famílias e existe uma igreja que continuamente está investindo nas famílias, nos lares, no casamento. Quando eu venho num evento desse, vejo a importância, a significância, a relevância que os pastores, que as pessoas, elas dão à família. O meu coração se alegra, porque nós precisamos de mais pessoas que entendam a relevância, a importância, a significância de investir no casamento e na família. Agora é interessante observar com relação à figueira, que embora a figueira ela viceje de forma literalmente silvestre, naturalmente ela cresce e desenvolve, mas para que ela produza frutos e frutos com qualidade, ela precisa ser cultivada. O cultivo faz com que a figueira, irmãos, desenvolva de uma maneira poderosa e extraordinária, e eles viram isso em Israel. Entenda que ela precisa de cuidados, ela precisa ser regada, ela precisa ser podada. Da mesma maneira, quando nós olhamos a característica da família, uma família que literalmente está debaixo dessa condição. A nossa vida, a nossa história, o nosso casamento, os nossos relacionamentos precisam ser cultivados para que produza frutos, e frutos com qualidade, frutos saudáveis. Deus criou a família para resistir, ser resistente, mas também ser produtiva. É isso que importa. A família vem sendo atacada há décadas, e ela literalmente, de uma maneira resistente, poderosa, vem resistindo debaixo daquilo que é a direção, a bondade, a misericórdia de Deus, aleluia. E eu fico empolgado com isso. E quando ela é ainda mais cultivada da maneira certa, ela floresce, cresce, se desenvolve de maneira extraordinária. Quando eu olho a figueira, eu começo a entender que ela é facilmente adaptável há vários tipos de solo. Ela cresce bem até mesmo num solo rochoso, pedregoso. E quando cultivada, ela produz ainda mais e de maneira poderosa. Quando eu comparo as famílias, eu entendo que nesse tempo, o que Deus tem feito é algo extraordinário. Por que, pastor Cláudio? Porque dependendo como ela é cultivada, ela vai produzir de maneira poderosa. Pode ser os piores solos, pode ser os lugares mais difíceis, pode ser um lugar rochoso, pedregoso, mas se ela for cultivada de maneira correta, ela vai produzir extraordinariamente. Sabe por quê? Porque cultivando nasce, cultivando cresce, cultivando desenvolve-se, cultivando produz, queridos, coisas extraordinárias. Assim Deus criou e estabeleceu a família, para que ela cresça, para que ela produza e produza coisas extraordinárias. Com base em quê, pastor? Com base no casamento. E com base no casamento, para que resista às adversidades. Até quando? Até que a morte os separe. Princípio de Deus. Eu sempre costumo dizer que não existe casamento, não existe famílias improdutivas. Pastor, como assim? O que existe é a falta de cultivo. O que existe é a falta de cuidado, de dedicação. E quando nós falamos isso, precisamos entender que dentre tantas fases do cultivo, como preparação do solo, e os irmãos estão numa área que é produtiva e motivadora, é uma máquina do nosso estado. E tudo é gerado exatamente pela oeste, extremo oeste do nosso estado. Todo o estado move-se em cima disso. É da agricultura, é da pecuária, suinocultura, avicultura. Então tudo isso se move por quê? Porque alguém planta, porque alguém lança a semente, porque alguém cultiva e cuida. E para isso precisa preparar o solo, para isso precisa lançar a semente, para isso precisa adubação, irrigação. E tem algo que é significante quando você trabalha com a figueira: é o momento e o período da poda. Eu quero ser bem didático com relação a isso. E quando eu penso nisso, a poda dos ramos é significante para que haja um crescimento e um desenvolvimento.
E o que você poda? Você poda os ramos secos, você poda os ramos doentes, não é assim que se faz? Mas tem os ramos novos que precisam ser literalmente podados. Pastor, como assim? É porque muitas das vezes é o que tira o vigor e a força da planta, e você vai lá e literalmente corta. Quando nós começamos a desenvolver o nosso relacionamento em casa, família, casamento, filhos, nós precisamos entender, querido, que a nossa casa e a nossa relação familiar precisa passar por esta fase. A fase da poda dos ramos e principalmente os ramos mais novos. Aleluia. Eles saíram daqui, então eu vou falar deles. Eles estão lá embaixo cultuando, é esse mesmo. É esses brotos que são tenros, são novos e que precisam de maneira clara serem podados. Pastor, como é que se faz isso? Nós precisamos entender que tem duas maneiras de fazer a poda destes tenros brotos que estão crescendo e desenvolvendo. Primeiro, pela educação, é exatamente isso. Trabalhar pela educação dos nossos filhos. De que maneira? Ensinando o princípio da honra. Se tem uma das coisas, pastor Jeremias, que eu tenho falado muito nesse tempo, é sobre esse princípio. E nós precisamos inculcar, divulgar, trabalhar literalmente nos nossos filhos a importância aquele princípio de Deus, falando Paulo aos Efésios capítulo 6 verso 2, porque aqui está o grande segredo de que o pai projeta sobre os filhos, porque o pai quer ver o filho crescer, desenvolver e viver longos dias na face da terra. E eu tenho dito diante do Senhor, o meu desejo, Senhor, é que meus filhos alcem voos maiores do que o meu, que eles cresçam e se desenvolvam de maneira poderosa, e tu use nessa geração para mudar, impactar esse mundo de maneira poderosa. Mas como é que se faz isso, pastor? Ensinando o princípio da honra. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É extraordinário pensar nisso. É maravilhoso entender isso. Essa relação precisa passar por essa fase. Mas tem uma segunda fase importante aqui. A segunda fase é dessa educação, desse ensino. E de maneira que nós precisamos fazer, se tem algo significante que não pode deixar de existir na nossa relação familiar, é uma palavra simples e pequena, mas os nossos filhos precisam entender isso. É a palavra não. Pastor, mas por que isso? Porque o não tem uma capacidade extraordinária de produzir resiliência. Quando você utiliza essa palavra, eles começam a crescer e se desenvolver fortes, com resistência. Lhe produz nele uma capacidade extraordinária. E eu vou dizer para você, dizer não também é literalmente uma linguagem de amor. Algumas pessoas estão confundindo nesse século essa ideia e pensam que tudo nós precisamos dizer sim para os nossos filhos, para os nossos pequenos, para os nossos tenros filhos. Mas se tem uma das coisas que é um grande sinal de amor para com o pai, é saber dizer não na hora certa, no lugar certo, de maneira que ele vai crescer saudável. Sabe por quê? Porque eu sempre continuo dizendo isso, para que ele cresça e receba, querido, os anos da vida de uma maneira saudável. Nós estamos vendo uma geração se desenvolver, e eu tenho escrito alguma coisa que nós precisamos fazer uma conexão dessa geração. A nossa geração está indo e tem uma nova geração vindo, e nós precisamos fazer uma conexão. Porque se tem uma das coisas que nós não recebemos dos nossos pais, foi muitos bens, foi muitas condições financeiras, mas nós estamos carregados de honra, carregados de crença, carregados de fidelidade, carregados de caráter, carregados de coisas extraordinárias que nos trouxe até esse lugar. E nós queremos que os nossos filhos sejam projetados de maneira extraordinária, mas nós estamos invertendo os valores, nós estamos dando mais coisas para eles, achando que isso vai mudar, que vai direcionar. Mas Deus está nos ensinando nesse tempo que nós precisamos conectar essa geração, de maneira que você entenda a importância de você dizer não para o teu filho em nome de Jesus. Quando você esquece de dizer não para ele, quando ele sai na vida pública, no mundo, o primeiro não que ele recebe é um não decepcionador. Eles não têm uma resiliência, uma resistência. Se alguém diz não, ele logo volta para casa, não quer nem procurar serviço porque ficou decepcionado. O primeiro não que ele recebe da namorada, já não quer mais compromisso, já acha que acabou tudo, já entra numa deprê. E quando eu falo disso, eu falo da minha profissão e de uma realidade que a gente
viveu muito tempo em Balneário Camboriú, região de Itapema. Quando você ia acolher um jovem que se lançou de um prédio, e você chegava lá e ia perguntar, questionar para os amigos, alguém dizia, é porque a namorada abandonou, disse que não queria mais nada com ele. O pai deu carro, deu apartamento, deu faculdade, deu tudo que ele precisava, entre aspas. Mas não é coisas que eles precisam. Se tem uma das coisas poderosas que eu e você precisamos dar aos nossos filhos, é presença paterna. E aqui eu falo com os homens. Se tem uma das coisas que a nossa geração precisa fazer uma conexão entre o homem de Deus e os seus filhos, os nossos filhos precisam de nós como pai. Nós precisamos sair para trabalhar, mas nós precisamos voltar para nossa casa, abraçar os nossos filhos, ensinar com eles, andar de mão dada, mostrar e falar a verdade para eles, de maneira que o não vai tornar eles cada vez forte, de maneira poderosa. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa abrir o teu entendimento nessa noite pela revelação da palavra de Deus, e o Senhor possa te encher de graça e de coragem para poder dizer não para ele. Vai doer, vai machucar, quem sabe vai fazer birra, mas ele vai crescer saudável em nome de Jesus. Ele vai ser abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos investir neles. Na nossa existência nós recebemos muitos nãos. Olhe para você, você está aqui, você está vivo, você está inteiro, você realizou o que Deus pediu que você realizasse, mas você recebeu muitos não na vida. É um não do patrão, é um não da vida muitas das vezes, um não da namorada, é um não das circunstâncias. Você recebeu isso. Nós precisamos endurecer o caráter dos nossos filhos para que enfrente a vida de frente em nome de Jesus. Mas se tem uma das coisas que quando você faz uma poda como essa, você não pode esquecer que após toda poda, para que ele cicatrize de maneira excelente, é preciso passar uma proteção aonde você cortou, aonde você literalmente fez o corte, para que sare, para que cicatrize rápido. Nós precisamos tratar a nossa relação, na nossa casa, na nossa família, com um cicatrizante poderoso e extraordinário chamado amor. O amor na relação familiar cura cicatrizes, literalmente fecha as feridas, machucados, tanto externos quanto internos, de maneira poderosa. Sabe por quê? Porque toda árvore que produz, ela tem marcas. Toda árvore que produz, ela literalmente tem ranhuras. Querido, entenda uma coisa, toda poda deixa marca. E eu digo isso, casamento que dá certo literalmente tem marcas. Casamento que dá certo, família que resiste, são famílias que têm marca. Eu e minha esposa são marcados pelas nossas crises que nós vivenciamos. Os nossos filhos, quando nós sentamos para conversar, eles são marcados pelas crises, mas sempre o amor superou essas crises, sarou, curou, transformou de maneira poderosa. Toda árvore que produz recebe pedrada. Toda árvore que produz, ela um dia foi sacudida, balançada, para poder extrair os frutos dela, querido. Toda árvore produtiva recebe muitas vezes essa varada, e nem por isso ela para de produzir fruto, não, de maneira clara, continua produzindo em nome de Jesus. Aleluia. Então cultive a tua família, cuide da tua família, do teu casamento, de maneira que o Senhor há de fazer coisas extraordinárias. Acima de tudo, não esqueça de cuidar do teu relacionamento com Deus, e frutos extraordinários serão colhidos mesmo em meio à adversidade, em nome de Jesus. Quem está crendo nisso, levante a sua mão e diga amém. A figueira é apreciada porque ela é resistente, ela é resiliente de maneira poderosa. Mas tem uma segunda característica do porquê que eles cultivavam e plantavam a figueira em Israel. Por conta daquilo que é o melhor, eram os seus frutos. Os frutos da figueira eram extraordinários. Os frutos da figueira eram maravilhosos. Quando você olha no contexto judaico, você percebe que os figos eram uma forma básica do alimento nos tempos bíblicos, e continua ainda sendo de maneira muito clara nos países do Oriente Médio.
É interessante que eles faziam pastas de figos, eles faziam bolos de figo, eles faziam tortas de figo, eles prensavam aquelas pastas de maneira que ela era ideal para viagens longas no meio daqueles desertos da Palestina. Todo viajante trazia no seu alforje um pedaço daquela pasta, porque ela era ideal para produzir resistência no meio do calor do deserto, para suprir a necessidade de fome. Quando eu olho isso, eu percebo que Deus, da mesma maneira, estabeleceu a família para que o sustento de uma sociedade se estabeleça. Como assim, pastor? Nós vamos produzir grãos? Não é isso que eu estou dizendo. Entenda uma coisa: Deus estabeleceu a família para produzir alimento e sustento para a sociedade, através da sua moral, através da sua ética, através da sua espiritualidade. Uma família estabelecida de acordo com os princípios de Deus, ela literalmente alimenta uma sociedade através da educação e da formação dos seus próprios filhos. Pastor, mas isso não vem da escola? Sim, querido, a escola dá ensino, mas a educação vem de casa. A escola dá informação, mas a formação do caráter vem da casa de maneira extraordinária, porque é em casa que nós aprendemos a ter caráter. É a família que tem um compromisso de trazer bons homens e boas mulheres à nossa sociedade. É dentro da família, desse ambiente, que é formado o homem que vai sustentar essa sociedade. E eu entendo que Deus tem direcionado para a tua família, a tua casa, para que ela produza frutos extraordinários. E quando você produz esses frutos, eles voltam para você, de maneira que você experimentará a doçura que ele produz de maneira poderosa. Quem pratica o cultivo, quem tem o cuidado da família, vai colher em nome de Jesus os seus frutos de maneira extraordinária. E eu aqui nessa noite, como profeta de Deus, através dessa palavra, eu digo para a tua casa e a tua família: vocês há de experimentar a doçura e o resultado da criação dos teus filhos, de maneira que você cuidará deles e eles cuidarão de você, em nome de Jesus. Aleluia. Por que, pastor? Porque o fruto maduro é doce. Quando ele amadurece, ele é doce. E quando você cultiva, ele produz, e produzindo, ele vai amadurecer, e amadurecendo é doce. Eu entendo que Deus está dando um tempo para você, aqui em Catanduvas, especialmente nesse tempo, para dizer: eu vou produzir doçura na tua casa, eu vou produzir coisas extraordinárias, fortaleza, resistência. Deus está dizendo e direcionando: eu vou produzir algo poderoso na tua casa e na tua família. Não só a tua casa, mas outras famílias vão experimentar dela, outras famílias colherão esses frutos, outras pessoas nesse município hão de beber dessa fonte da tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Quando o fruto é doce, querido, os nossos relacionamentos faz com que isso produza essa doçura, não amargor, não azedume. O nosso relacionamento dentro do nosso lar deve produzir alegria e não tristeza. Deve produzir palavras doces e não palavras amargas. Deve produzir palavra de paz e não palavra de angústia. Palavras de bênção e não palavras de maldição. É interessante que a figueira, além de produzir um alimento saudável, era também um alimento medicinal. Como assim, pastor? Perceba uma coisa: a pasta de figo, ela não só supria a necessidade física numa caminhada e numa longa jornada, mas ela tinha uma capacidade extraordinária de curar as enfermidades. Quem não lembra quando o profeta Isaías visitou o rei Ezequias? Ele orou por ele e aconselhou: coloca uma pasta de figo sobre essa tua enfermidade. Ela tinha um poder curativo extraordinário. Quem não lembra de 1 Samuel no capítulo 30, quando Davi está indo resgatar a sua família, que o inimigo tinha entrado e destruído dentro da cidade de Ziclag, ele busca a direção de Deus. Deus diz: vai, porque eu vou ser contigo. Ele precisou no caminho encontrar alguém. A Bíblia diz que ele encontrou um egípcio. O egípcio estava quase morrendo, abandonaram ele porque estava ferido, machucado, e a Bíblia diz que Davi tirou e deu pasta de figo e alimentou aquele homem. Diz: a sua alma reviveu de maneira extraordinária. A grande estratégia do inimigo nesses dias é tentar destruir o teu jardim, a fonte
semente extraordinária que Deus tem dado a você, Ele está tentando acabar com um dos frutos mais poderosos da tua existência e da existência da tua casa e da tua família. E o que é, pastor? É a capacidade que a tua casa tem de produzir cura. O inimigo tem lutado nesses dias para roubar do seio da família essa capacidade que só Deus nos deu. Deixa eu revelar para você uma coisa. A nossa existência familiar, ela precisa ter a capacidade de produzir curas extraordinárias. E às vezes é numa conversa informal, numa tarde, que o Senhor pode tocar e curar de maneira extraordinária. São famílias envolvendo outras famílias. A nossa casa, ela precisa ser um ambiente de cura, irmãos. Cura do que, pastor? Cura da alma, cura do coração, cura da mente, cura das relações. A nossa casa foi estabelecida para isso. E quando você produz isso dentro da alma, você tem como resultado uma ação de Deus no teu corpo. As doenças hoje são psicossomáticas na grande maioria. É resultado que sai no corpo, mas advindo da alma. E quando você trabalha isso dentro da casa, você começa a experimentar um resultado extraordinário. Famílias que não são cultivadas acabam gerando um ambiente doentio, ácido, danoso para as outras pessoas da relação. Deus estabeleceu a tua casa para produzir curas, e o mais poderoso remédio que deve existir dela e nunca deve faltar dentro da tua casa, no meio da tua família, é um remédio chamado perdão. O perdão precisa ser algo constante, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos e os filhos para com os pais. Nós precisamos entender que esse perdão, como remédio, deve estar estendido sobre o genro e a sua sogra, a sogra e a sua nora, o cunhado e os seus irmãos. Se Deus tem pedido nesse tempo, é uma unidade no meio da casa, de maneira que esse perdão invada a tua casa e produza curas extraordinárias, e seja sacudida no alicerce, e o inferno seja vencido, porque a mão de Deus há de mudar isso em nome de Jesus. Aleluia. E eu preciso ressaltar isso a despeito de que você tenha conhecimento. O perdão é um mandamento, não é uma condicionante. A Bíblia não te dá uma condição para perdoar. Não é se você sentir, não é se você tiver razão, não é se eu quiser. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso como referencial: perdoa os meus pecados. E todas as vezes que nós chegamos na casa do Senhor, nós temos como padrão essa oração. E todas as vezes que nós apresentamos a sua casa, nós estamos dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Sabe o que é isso? É uma condicionante. Há uma condicionante nesse texto. Em nome de Jesus, entenda o que Deus está dizendo a você. Há uma ação de Deus dentro de você e da tua casa, para alcançar toda a tua casa e a tua família. E eu sinto de Deus de abençoar você em nome de Jesus. Se você quer levantar sua mão, fique com ela levantada. Mas eu queria que no teu coração agora você liberasse uma palavra de perdão. Pode ser para alguém distante, próximo, perto, mas em nome de Jesus, que o Senhor alcance a tua casa, que o perdão se estabeleça nela, alcance o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, alcance aqueles que estão em volta dela, alcance a tua sogra, o teu cunhado em nome de Jesus, alcance o teu vizinho em nome de Jesus. Ei, receba de Deus em nome de Jesus essa noite, essa palavra da parte do Senhor. Você vai produzir em nome de Jesus, coisas poderosas vai chegar na tua casa, porque a mão de Deus está operando através da sua palavra, em nome de Jesus. Libere uma palavra de perdão, libere no teu coração, diga: em nome de Jesus eu libero, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Nós estamos diante de uma mesa que lembra isso nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu correr e terminar com você dizendo que a figueira não era só apreciada pela resiliência, a resistência, pelos seus frutos, que eram doces e também curavam.
mas ela era apreciada também pela sua sombra. Eu acho interessante isso, porque quando você percebe isso, não era só o fruto prazeroso, não era prezada apenas pela resiliência, mas principalmente pela sombra, que reflete proteção, descanso, frescor. Todo viticultor que tinha uma vinha, ele procurava plantar no meio da vinha uma figueira. E é bom lembrar que a vinha deles não é como algumas nossas, principalmente no litoral, que se planta como parreiras. Não. A deles plantava-se literalmente na horizontal. E quando você percebe isso, eles plantavam a figueira exatamente no meio. Por quê? Porque na hora do maior calor do dia, depois de eles trabalharem toda uma manhã em meio àquela vinha, eles se voltavam com a família para debaixo da figueira. Eles se reuniam ali para descansar, se alimentar e produzir conselhos. Nós precisamos que Deus estabeleça isso dentro da nossa casa. Nós precisamos que Deus nos dê esse fruto gracioso da nossa mesa, onde nós possamos abrir a nossa casa para produzir conselhos, conversa, alimentar pessoas e vida, de maneira que possam ser alcançados aqueles que estão em nossa volta. Eles traziam os empregados em volta daquela figueira, e aí suas sombras produzindo naquele lugar. Eles então literalmente tinham um momento de reflexão. O sol poderia estar quente no maior calor do dia, mas eles tinham onde se abrigar. O resultado da família não está apenas nos seus frutos, mas está na capacidade que ela tem de produzir sombra. O casamento, a família deve ter esse aspecto maravilhoso, prazeroso, gostoso, aonde deve ser um lugar para se abrigar, onde depois de todo um dia de labuta na fábrica, na rua, na estrada, onde quer que seja, você tem o prazer e o desejo de voltar para a sua casa, e você faça assim: vou voltar para casa. Terminou o dia, terminou a semana, terminou o mês. O Senhor tem me dado um lar, tem me dado uma casa, tem me dado um ambiente para descanso e repouso. Nós lamentamos porque nesses dias tem pessoas que estão preferindo continuar no chão da fábrica, produzindo ainda um pouco mais, se alongando nas noites, fazendo hora extra, porque eles continuam dizendo: pastor, eu não tenho mais sentimento e prazer de voltar para minha casa, eu não tenho mais satisfação de voltar para minha casa. A minha vontade é continuar fazendo um pouco mais, trabalhando um pouco mais, porque minha casa se tornou um ambiente de guerra, de batalha. Escute o que Deus tem me dizer em nome de Jesus. Deus estabeleceu a tua casa para a paz, para a proteção, para suavizar a guerra e a peleja que nós temos fora no dia a dia, não para produzir guerra dentro da tua casa e da tua família, pastor. Mas a minha casa é uma guerra, a minha casa não produz sombra. E espera em nome de Jesus. Tenha calma, tenha paciência e acima de tudo tenha esperança, porque não resolve por isso cortar a figueira, não resolve por isso arrancar a figueira em nome de Jesus. A grande ação do inimigo nesses dias é tentar trazer intriga, desentendimento, literalmente discórdia, acabando com o fruto da paz dentro da tua casa. Mas Deus nessa noite, através do viticultor, aquele que é o jardineiro por excelência, Ele está olhando o teu jardim, Ele está visitando a tua casa. A palavra de Deus está nessa noite produzindo algo poderoso sobre a tua existência, a existência da tua casa, algo que vai mudar isso em nome de Jesus. Quando eu olho Lucas capítulo 13, é por isso que nós estamos trabalhando esse tema. Diz o texto que esse homem procurou por 3 anos fruto e não encontra, e ele mandou cortar porque estava ocupando inutilmente a terra. O primeiro ano que produzisse, ele dedicava ao Senhor, e no segundo, então, ele se alimentava. E ele vem 1, vem 2 e vem 3 anos e nada acontece, não tinha colhido nada. Isso é desanimador demais, irmão. Sabe por quê? Porque você literalmente escolhe o lugar, planta, rega, colhe, ou melhor, rega, faz produção para tentar produzir e nada acontece.
Ele mandou arrancar. Aí eu acho lindo esse texto. Eu gosto de pensar que é o jardineiro que está nesse jardim. Aí o jardineiro chega e diz: meu senhor, me dê mais um ano. Sabe o que ele está dizendo? Me dê mais um tempo. Me dê mais uma oportunidade. Porque eu vou fazer o seguinte: eu vou escavar em volta dela. Eu vou tirar tudo que não está bom em volta dela. Eu vou literalmente produzir um material novo para que ela possa crescer, vicejar e produzir. Me dê mais um ano. Se ela não produzir depois, tu faz o que tu quiser. Ele começa a mostrar e revelar algo extraordinário, querido. Porque esse viticultor nos ensina uma lição extraordinária e poderosa. Porque se nós queremos colher coisas extraordinárias, nós precisamos entender que é preciso não desistir dessa figueira. É preciso não abandonar de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, se você pensou em deixar e abandonar e largar, Deus está dizendo: me dê mais oportunidade, eu vou te ensinar, vou te mostrar, vou te revelar. Porque você vai escavar, vai tirar o que não está bom e vai começar de pastor. Já investi tanto nesse casamento, já investi tanto nessa família. Deus está dizendo que tem algo extraordinário para realizar dela, mas você precisa não desistir, não abandonar de maneira nenhuma, querido. O segredo está aqui. Deus está dizendo: invista mais, escave mais um pouco, recupera essa circunstância, limpe em volta dela, atupe, invista mais, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias. Aleluia! Quando eu olho isso, eu fico maravilhado, porque o texto não termina dizendo se não deu, não deu. Mas se Jesus está contando, eu acredito que ele colheu, porque vai haver uma colheita. Israel está sendo preparado, o contexto está aqui, de maneira extraordinária e poderosa. Então eu estou entendendo que Deus vai produzir. Se você não desistir, se você não desanimar, se você não parar, Deus vai mudar a tua história e você vai colher coisas extraordinárias em nome de Jesus. Fique em pé comigo, mas olhe para cá, preste atenção, vou terminar. Mas tem uma coisa fundamental que você não pode deixar de fazer. E o que é, pastor? É regar. Não adianta apenas tirar, colocar, adubar. Você precisa regar. E o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração algo de que pessoas chegaram aqui nessa noite dizendo: pastor, eu não tenho mais nem lágrimas. Pastor, eu não tenho mais nem condições, eu não tenho lágrimas, eu não consigo mais nem chorar por esse filho, por esse marido, por essa esposa, por esse casamento. Deixa eu lhe contar uma história. Eu estava ministrando em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e era um tempo de estiagem muito grande. Quando cheguei naquele lugar, me chamou a atenção, porque você olhava para a vegetação, e aquela vegetação estava sequíssima, sequíssima. Mas algo falava dentro de mim: está seca, mas não está morta. Eu comecei a olhar para aquilo, e aquilo me chamou a atenção. E tinha particularmente duas plantas que me chamou a atenção, porque elas estavam verdíssimas. Eu disse: uau! O que está acontecendo aqui? Tem algumas que estão secas, sequíssimas, e outras estão verdes, verdejantes. Eu passei o final de semana pregando e estou voltando. Quando embarco o avião, eu sento do lado da janela. O avião está decolando e eu olho de novo para aquela vegetação. E Deus me remeteu de novo àquele lugar. E Ele me falou: está seca, mas não está morta. E eu disse alto: é verdade. Quem estava do meu lado disse assim: é verdade o quê? Eu disse: ixi, pensei alto. Eu não sei se você vai concordar comigo, eu disse para ele, mas tem algo que me diz que está seca essa vegetação, mas não está morta. Ele disse: é verdade? Eu disse: opa, tem mais alguém que crê nisso. E ele começou a rir, e eu perguntei: você está rindo de mim ou está rindo para mim? Ele olhou e disse: não, é que eu entendo bem disso. Eu disse: como assim? Eu sou biólogo da Petrobras e eu vim aqui exatamente para cuidar disso. Eu disse: opa, estou falando com a pessoa certa.
Aí eu olhei para ele e disse: então me explique o que acontece aqui, porque eu vi de toda essa vegetação seca, tem duas plantas que estão verdíssima. Ele disse: eu lhe explico. E ele me deu o nome científico das plantas, eu não lembro mais. E ele disse: tem uma que tem umas batatas na raiz. E quando começa a chover e vai chovendo, ela vai enchendo aquelas batatas de maneira que a sua raiz vai se expandindo. E aí ele falou um negócio assim que me chamou a atenção. Ele disse: parece que ela sabe qual vai ser o tempo de estiagem, porque ela recolhe a maior capacidade de água que ela pode, para poder passar todo o período de estiagem. Quando ele falou isso, eu digo: aleluia. Ela não sabe, mas quem criou ela sabe quando vai vir as próximas chuvas. Eu, curioso, perguntei: e a outra ela se estende, vai descendo, aonde pode chegar? Nos lugares de água. E ele disse: aonde estiver aquela planta, você pode cavar que dá poço. Eu disse: é mesmo? É. E eu perguntei para ele: é muito fundo? Ela desce até 20 metros se for preciso. E se ela encontra uma rocha? Ela desvia e vai procurando e se estabelece naquele lugar. E ela está vicejando, está verde num tempo de estiagem. Sabe por que não terminou ainda? Sabe por que não desistiu ainda? Porque tem um rio de Deus que está regando a tua fé. Há um rio e um mover de Deus na tua casa, que está constantemente regando e estabelecendo a história da tua casa e da tua família. Deus está dizendo que vai produzir. Esse jardim vai produzir. Não terminou por aí. Nós estamos apenas no primeiro semestre do ano. Deus tem ainda alguns dias para fazer o milagre. Ei, o que você precisa fazer é primeiro não desistir e dizer: Deus, me ajuda, porque eu quero produzir coisas extraordinárias em nome de Jesus.